Vamos então finalizando a nossa semana com o estudo do livro Agenda Cristã. O nosso texto de hoje é o número 7, Solicitação Fraterna. Nós temos encontrado nesse livro dos nossos estudos orientações de extrema importância, e nesses textos iniciais que nós temos estudado, temos percebido que muito daquilo que se fala sobre transformações íntimas, sobre reformas, sobre mudanças de pensamento, muito tem se falado sobre todos esses processos, mas sempre relacionado com a nossa vida em comunidade. Podemos perceber, e André Luiz ele reforça nesse livro de uma forma muito incisiva, mostrando que jamais conseguiremos avançar dentro desse processo de crescimento espiritual de uma forma solitária. Sem a fraternidade, sem a convivência uns com os outros, nós jamais conseguiremos fazer qualquer tipo de transformação. Porque dá mais ou menos para nós aquela ideia de que a mim basta a mim mesmo, e eu vou conseguir então me elevar em direção a Deus. Esse é um pensamento bastante comum nos nossos tempos de hoje, e nós vemos isso em praticamente todas as escolas religiosas, todas as escolas filosóficas, inclusive dentro da própria doutrina espírita, quando nós acreditamos, por exemplo, falando mais naquilo que diz respeito à fé, à filosofia que nós abraçamos, que basta, por exemplo, eu frequentar um determinado ambiente, um centro espírita, por exemplo, ouvir aquilo que está me passando de instrução, e eu volto para casa com o espírito renovado, com a mente mais elevada, e isso para mim já é o suficiente. E na verdade isso não passa de uma grande ilusão da nossa parte. Porque quando eu vou a uma instituição e me abasteço das orientações, instruções que eu recebo, na verdade eu estou me fortalecendo exatamente para pôr em prática isso na minha vida comum, na minha vida diária. Então, aquele pensamento que nós geralmente trabalhamos, de que todos os ambientes onde nós nos encontramos para fortalecer a nossa fé, ele é na verdade aquele posto de reabastecimento, onde nós colhemos tudo aquilo que nós precisamos, o combustível, a manutenção das nossas ideias, fortalecimento dos nossos sentimentos, para depois sair daquele ambiente e conviver com todos os outros, todas as pessoas à nossa volta, de uma forma equilibrada, de uma forma serena. E não um pensamento contrário, de que eu saio do mundo em direção a esses lugares para poder me encontrar com Deus. Então nós imaginamos que são pontos de fuga, onde eu me isolo para falar de uma forma silenciosa e solitária com a divindade ou com todas as entidades que fazem parte da minha fé. E aí depois que eu estiver nesse momento especial, aí então eu volto para o mundo para poder enfrentar aquele ambiente insuportável, para poder enfrentar aquelas situações que para mim são sempre dolorosas. Então, quando André Luiz traz para nós todas essas instruções, mostrando que para que eu possa me mostrar elevado espiritualmente, e naturalmente trazendo também esses valores mais elevados, eu falo, por exemplo, de fraternidade. A fraternidade só pode ser aplicada se eu tiver um outro do meu lado. Eu falo sobre caridade. A caridade só pode ser praticada se eu tiver o outro do meu lado. Eu falo sobre o amor. O amor só pode ser vivenciado se for direcionado a outra pessoa. As minhas ações de paciência, de tolerância, de indulgência,
tudo isso só pode ser percebido se eu colocar em prática na convivência com outras pessoas. Nós tínhamos aquela imagem, e ainda temos hoje, daquela pessoa que sobe uma montanha e fica isolada num casebre, numa pequena cabana, vivendo sua vida sem se preocupar com aquilo que acontece no mundo à sua volta. Essa ideia de que ele encontrou a paz, de que ele encontrou a felicidade, de que ele encontrou o seu bem-estar, na verdade esse isolamento não passa de uma grande ilusão. Porque a paz que o indivíduo encontra é aquela que se encontra dentro dele e é capaz de transmitir para outros à sua volta. E não simplesmente se isolando. São várias vezes, são muitos os depoimentos de espíritos que ao chegarem no mundo espiritual, já que esse é o destino que todos eles almejam, de chegar no mundo espiritual, naquele ambiente, naquela dimensão superior, naquela dimensão elevada, e vão dizer assim, olha, eu vim para cá porque eu quero alcançar o paraíso, ou qualquer tipo de comparação que se faça. E aí então vão dizer, mas você não é merecedor. E a resposta que ele dá de imediato é, mas eu nunca fiz nada para ninguém, nunca fiz mal para ninguém. Eu vivia quietinho no meu canto, não atrapalhava a vida de ninguém, não incomodava ninguém. Por que eu não mereço? Exatamente porque você se isolava de todo mundo. Então como é que você quer construir alguma coisa daqueles sentimentos, de todos os sentimentos que precisam ser compartilhados, se você nunca compartilhou? Então esse tipo de imagem, de ideia, que chega para nós agora para entendermos a realidade da vivência religiosa que nós temos, que não adianta eu ir sozinho em direção a Deus se eu não levar ninguém comigo, se eu não auxiliar outros que alcancem esse mesmo objetivo, na verdade eu fico numa condição de estagnação. Olá Mariana, bom dia. Então tudo aquilo que nós lemos nos evangelhos, lemos na literatura espírita, ou em qualquer outro livro filosófico que fale sobre transformações espirituais, transformações morais, de nada vai valer se eu guardar isso somente para mim. Porque nesse momento eu estou apenas adquirindo informações. Mas eu não estou me transformando e nem muito menos desenvolvendo a minha sabedoria se isso não for colocado em prática. É fundamental. Eu posso decorar, como nós vemos com facilidade, fazendo citações de versículos bíblicos, de passagens dos livros espíritas, citações de autores e livros e tudo mais. Tudo isso não passa de acúmulo de informação. E a informação é necessária para que a gente possa desenvolver o nosso intelecto e depois, a partir da nossa boa vontade, das nossas iniciativas, fazer com que valores se desenvolvam junto com o nosso intelecto, valores com o intelecto se transformam então em sabedoria. Nesse texto de hoje, solicitação fraterna, mais uma vez fala exatamente dessa importância de nós estarmos no mundo, vivendo junto ao mundo, mas não necessariamente, como Jesus lembrou, fazendo parte desse mundo. Ou seja, estamos aqui vivendo no mundo sem necessariamente viver em função dele, vivendo todas as suas angústias, vivendo todas as suas viciações, tendências. Então temos que estar presente colocando em prática aquilo que nós aprendemos. Nesse texto, solicitação fraterna, como o próprio nome fala, de fraternidade. Fraternidade, portanto, significa convivência saudável, amorosa, com todos aqueles que estão ali ao nosso lado. André Luiz coloca para nós, ajude com sua oração a todos os irmãos. Aqui ele vai relacionar para nós as diversas situações. Se nós, lembramos sempre, não temos as condições de intervir diretamente na vida das pessoas, por impossibilidade nossa, por resistência, por uma barreira criada pelo outro, nós não podemos simplesmente dizer, eu não faço nada porque ele não permite, eu não faço nada porque ele não quer. Quando se diz,
ajude com sua oração a todos os irmãos, o pensamento que nós emitimos em direção àquele que passa por uma situação de angústia, de atraso, de egoísmo, de endurecimento afetivo, o nosso pensamento positivo, as nossas preces, as nossas vibrações, vão alcançá-lo independente de sua boa vontade. Aceitar ou não é uma questão de tempo para ele. Mas o mais importante de tudo, aquilo que parte de nós mostra exatamente a qualidade daquilo que existe dentro de nós. A qualidade dos nossos pensamentos, a qualidade dos nossos valores, das nossas ações. Porque muitas vezes nós temos vontade de fazer e nós então nos acomodamos. Porque já que o outro não aceita, ou muitas vezes até, por uma questão de simpatia ou de antipatia, percebemos isso que acontece com muita frequência nos tempos atuais. Temos assim eventos políticos, eventos sociais, em que nós elegemos para quem nós vamos direcionar os nossos pensamentos. Se eu não gosto daquele empresário, daquele político, daquele jurista, daquela personalidade, se eu não gosto, então eu não faço. Só faço para quem me interessa. Esse tipo de caridade seletiva denota para nós ainda um certo atraso moral. Um certo por uma questão de caridade, porque nós poderíamos dizer que mostra um grande atraso moral de nossa parte. Porque eu faço prece para aqueles que eu gosto e ignoro ou mesmo desejo algo negativo para aquele por quem eu tenho uma antipatia. E a caridade, ela deve ser, como lembrava Jesus, né? Ela deve ser universal. Ela não é uma caridade que nós fazemos apenas para quem nós não gostamos. A verdadeira caridade, na verdade, ela é executada exatamente quando nós quebramos dentro de nós uma barreira de intolerância, uma barreira de impaciência. Certa vez um espírito amigo dizia: é muito fácil você abraçar quem você gosta. Eu quero ver você apertar a mão de quem você não gosta. E isso é muito difícil para nós. Então fazemos caridade, alguém que nós temos simpatia, de repente sai uma notícia na televisão, ou alguém do nosso círculo pessoal, profissional, acontece alguma coisa, um acidente, uma decepção, uma frustração, nós nos comovemos, nós nos sensibilizamos. E aí, então nós, através da iniciativa da caridade, nos aproximamos, abraçamos, consolamos, motivamos, fortalecemos. Mas aí quando acontece alguma coisa com alguém com quem nós não gostamos, aí então vem a nossa indiferença, ou aquela sádica comemoração íntima de perceber o fracasso do outro. E aí então a nossa caridade não é praticada. Então fazer caridade para quem a gente gosta é muito fácil. Fazer a caridade para aqueles com quem nós temos resistência, onde vai testar realmente os nossos valores, essa é a parte mais difícil. E de um modo geral a gente acaba cedendo a essa tendência de alimentar a resistência contra essa pessoa, ou contra aquelas pessoas, porque simplesmente não nos damos conta que é aí que se encontra o verdadeiro valor. Podemos imaginar, por exemplo, numa atitude mais prática, de você, por exemplo, fazer a caridade para alguém que se encontra numa condição de mendicância, de necessidade material, necessidade social, se é uma pessoa de boa aparência, perfumada, educada, então nós fazemos a caridade com toda facilidade. E é claro que falamos nós, focando em mim, obviamente, porque é uma tendência natural. Mas aí quando chega alguém que não cheira bem, alguém que não tem boa aparência, alguém que é mal educado, que é agressivo, é muito mais fácil virar as costas e falar assim: eu não fiz, simplesmente porque ele teve aquele comportamento. Sendo que era ali, naquele momento, que exigia de mim um maior esforço. Nesse texto, então, nós vamos encontrar essa ação tão importante, né, dentro do campo da fraternidade,
direcionado exatamente para aqueles que apresentam essas dificuldades. E aqui André Luiz traz para nós, né, ele lista várias situações em que nós vamos encontrar pessoas do nosso cotidiano. Muitas vezes nós mesmos estamos nessa posição, mas aqui nós estamos tentando despertar esse nosso olhar mais sensível para aquilo que acontece à nossa volta. E ele vai relacionar várias dessas situações em que nós temos que ficar atentos, para mostrar que essa caridade, que embora não seja uma caridade material, não seja uma caridade moral diretamente agindo com ela, mas nós começamos simplesmente com a caridade da oração. De pensarmos de uma forma positiva, de uma forma caridosa, de uma forma amorosa, contra aqueles por quem nós não temos simpatia. Imaginem abrir na mente de vocês, abrir nas nossas mentes, a figura de uma pessoa com quem nós tivemos problemas, na nossa vida pessoal ou mesmo na nossa vida social. Aí aquela imagem de imediato já começa a provocar em nós um certo mal-estar. E aí então nós temos que pensar amorosamente em direção a ela. Aí nós vamos ver o esforço que nós temos que fazer simplesmente para pensar positivamente. Mas mais uma vez, é ali, nessa situação, que nós vamos encontrar o início dessa nossa real mudança. Diz aqui então André Luiz: ajude com a sua oração a todos os irmãos que jamais encontram tempo ou recursos para serem úteis a alguém. Podemos nos perguntar, mas quem que eu posso encontrar no meu dia a dia, no meu cotidiano? Alguém que se coloca numa condição de tão ocupado, ou alguém que se diz tão impedido, tão limitado, que não possa fazer nada para ser útil a alguém. Aí podemos já começar assim a saltitar na nossa mente as fotos, né? As figuras, nomes, situações, lugares, pessoas. Essa pessoa precisa de oração. Porque ela se vê tão fechada dentro das suas próprias necessidades que ela não pode, não consegue, não é capaz de expandir a sua visão e perceber que, por mais miserável que ela seja, ela sempre será capaz de ajudar alguém que tem ali uma miséria maior do que a dela. Uma miséria afetiva, uma miséria intelectual, uma miséria material, uma miséria moral. Ajude com sua oração a todos os irmãos que se declaram afrontados pela ingratidão em toda parte. São aqueles que sempre se veem injustiçados. Aqueles que olham para o mundo à sua volta e nunca encontram nada que seja favorável a eles. E, portanto, se eles não recebem aquilo que eles precisam, então eles não se veem obrigados a oferecer nada para aqueles que também precisam. E quando fazem alguma coisa, quando agem em benefício de alguém, agem, obviamente, esperando um retorno, esperando uma reciprocidade. Bom dia, André. Mas quando não encontram, reclamam, começam a se distanciar cada vez mais, começam a se fechar dentro do seu próprio mundo. Esses precisam de oração. Ajude com a sua oração a todos os irmãos que trajam os olhos de luto para enxergarem o mal em todas as situações. Aqui a gente lembra aquele pequeno ditado popular, aquele pequeno conto, na verdade, que fala da janela suja. Acredito que todos nós já tenhamos ouvido um pouco dessa história, mas para quem não se lembra, é aquela em que dois vizinhos estavam ali, cada um cuidando de suas vidas, e numa casa uma pessoa olhava pela janela e dizia: olha a roupa que aquela pessoa põe ali no varal, ou na corda, né, para vocês cariocas. Olha que sujeira que tem naquela roupa. Como aquela pessoa é porca, como ela é imunda, como ela é relaxada. Dá para ver daqui a sujeira que ela tem. E aí o tempo vai passando, e aí ela percebe então que na verdade a sujeira estava impregnada na sua própria janela, e não na roupa daquela pessoa. Quando ela limpasse a janela, ela perceberia de fato aquilo que existe no mundo lá fora. Muitas vezes então a sujeira, as manchas,
se encontra em nossos próprios olhos. Porque nós olhamos à nossa volta e não temos um pensamento construtivo positivo. Porque por pior que sejam as situações, se nós tivermos um entendimento profundo daquilo que está acontecendo, nós veremos que algo positivo pode brotar dali. Algumas vezes nós encontramos fotos na internet, dessas fotos de paisagem, em que nós vemos um pântano, e desse pântano, no meio dele, se encontra ali uma bela flor brotando. Então, na verdade, quando nós vemos o cenário que nos envolve hoje, e dá para perceber isso de uma forma muito fácil, esse cenário político, social, em que nós ligamos aos nossos televisores mortes, corrupções, prisões, violências, doenças, catástrofes. Isso tudo que nós absorvemos, em termos de notícia, de informação, se transforma no nosso subconsciente de uma imagem completamente negativa, se transforma em uma imagem completamente negativa do nosso mundo. Então nós olhamos para as pessoas com desconfiança, vemos a nossa realidade com absoluto, me fugiu a palavra agora, com um absoluto negativismo, pessimismo generalizado. Vemos nos programas falando de sensualidade, falando de vícios, de tendências. Os nossos entretenimentos, quando assistimos a um filme, a uma novela, a algum tipo de seriado, de noticiário, tudo para nós passa aquele tipo de produto que nós consumimos, mas que gera em nós um efeito extremamente negativo. E nós nos acostumamos a isso. Nós podemos perceber que 3 elementos, como nós sempre conversamos, estão presentes no nosso entretenimento. Vícios, no caso, por exemplo, a própria sexualidade, o erotismo presente em tudo aquilo que nós assistimos, as intrigas, o bem, o mal, o egoísta, o bondoso, o forte contra o fraco. E vemos também a violência, onde todos estão se agredindo, seja fisicamente, seja moralmente, afetivamente. Então, erotismo, violência e intriga. Nós podemos perceber que esses são os produtos que nós consumimos todos os dias, a quase todo momento no nosso dia a dia. Para quem, por exemplo, acessa a um grupo de amigos, meio virtual, numa rede social, podemos perceber que é o tempo todo fazendo isso. É um comentário, é um sarcasmo, é uma notícia. Então nós começamos a ser constantemente bombardeados por esse tipo de informação e a nossa visão do mundo começa então a se tornar negativa. E é necessário que nós modifiquemos o nosso modo de pensar. Porque se nós somos assim, todos também à nossa volta se comportam da mesma forma. Porém, nós temos uma proposta de transformação a partir da filosofia que nós abraçamos. Quando nós olhamos, por exemplo, assistimos a uma palestra, ouvimos uma palestra, lemos um livro, se nós estamos tomando essa iniciativa para conhecer melhor essa filosofia que nós abraçamos, a nossa proposta é de melhorar. Então nós temos que combater isso em nós. Temos que resistir a isso. Porque por pior que seja o erro que alguém comete, a intenção que ela teve foi de acertar. Embora não tenha feito do caminho correto. Não tenha feito da forma correta. E as consequências muitas vezes se voltam contra ela, ou muitas vezes afetam todos aqueles que se encontram à sua volta. E nós, em vez de trabalharmos mentalmente para gerar um ambiente positivo, uma vibração positiva em torno de nós e no mundo que nós vivemos, nós afundamos cada vez mais. Então temos que resistir contra isso. Primeiro para transformar isso dentro de nós.
e depois para tentar, através das nossas preces, através das nossas vibrações, auxiliar aquele que se encontra preso nessa condição moral tão negativa, tão destrutiva. Dudu lembrou assim sobre o controle que nós temos em tudo aquilo, nas informações que nós acessamos, né? Então nós temos que mudar isso tudo. A mídia vende aquilo que é de interesse da própria sociedade. É a lei da oferta e da procura. Então eu posso escolher aquilo que eu vou consumir e posso escolher também aquilo que eu vou oferecer. Porque eu também sou um gerador de conteúdos. Quando eu emito a minha opinião para alguém, quando eu falo das minhas ideias, o meu modo de pensar, estou também influenciando aqueles que estão à minha volta. Diz aqui ainda para nós: ajude com a sua oração todos os irmãos que contemplam 1000 castelos nas nuvens, mas que não acendem nem uma vela no chão, que somente cooperam na torre de marfim do personalismo, sem lhe descerem os degraus para colaborar com os outros. Então é mais uma vez aquela ideia de que nós desejamos ser felizes, mas desejamos ser felizes isoladamente. Não nos iludamos com isso. Jamais seremos felizes tendo ao nosso lado alguém que sofre e que recebe a nossa indiferença. Isso tudo é um momento de ilusão que até chega a ser prazerosa no primeiro momento, mas que depois vai se transformar na realidade que nós estamos tentando ocultar. Então, se nós olhamos os 1000 castelos nas nuvens, pensando naquilo que nós temos agora, naquilo que nós pretendemos ter no futuro, naquilo que nós pretendemos alcançar num outro determinado momento, se nós ficamos com a cabeça literalmente nas nuvens, imaginando que a nossa felicidade vai chegar até nós, mas nós não olhamos à nossa volta e onde se encontram os nossos pés, vivemos, como diz aqui André Luiz, na torre de marfim do personalismo, porque eu sou, porque eu tenho, porque eu quero, porque eu faço, mas que não olha à nossa volta para também oferecer a oportunidade, de alguma forma, mesmo que seja, mais uma vez, como diz aqui o texto, através de uma simples prece, para desejar que o outro também tenha sucesso, para desejar que o outro também seja feliz. Se nós não tivermos esse modo de pensar, nós estamos apenas nos iludindo. E como lembra Emmanuel, só se desilude quem se ilude. Ajude com sua oração a todos os irmãos que se acreditam emissários especiais e credores dos benefícios de exceção. Quantas vezes nos vemos também naquela situação de que nós somos especiais, nós viemos para fazer alguma coisa de especial, e não pensemos tão grandes assim não, tão grande assim. Algumas vezes vem aquelas ideias megalomaníacas em que pensamos que podemos transformar o mundo. E a gente, claro, vai reconhecer com uma certa humildade que nós não temos capacidade para tanto. Mas ao mesmo tempo que nós não nos vemos como os grandes transformadores do mundo, nós nos esquecemos que somos transformadores do pequeno mundo do meu lar, do pequeno mundo do meu trabalho. Então nós imaginamos ser especiais de alguma forma, que merecemos esses benefícios do mundo espiritual, que muitas vezes ninguém tem merecimento para isso, mas nós achamos ter. Quando nós conseguimos nos elevar e ter essa consciência de que todos estamos na mesma condição de aprendizes, na mesma condição de devedores, na mesma condição de espíritos em evolução, nós já temos capacidade de olhar aqueles que estão à nossa volta. E veremos aqueles que também se acreditam especiais e acreditam que merecem todos os benefícios que ninguém mais merece. Esses também merecem as nossas orações. Ajude com a sua oração
a todos aqueles que devoram precioso tempo dos ouvintes, falando exclusivamente de si. Algumas vezes, esse falar de si pode ser, por exemplo, de uma autoestima muito elevada, um certo egoísmo, às vezes um vitimismo que também surge, de se achar ou o melhor, o mais especial, ou de achar que a sua vida é diferente da vida de todos, ou achar que sofre mais do que todo mundo. E aí então falam, e nem sequer muitas vezes se preocupam em perguntar, por exemplo, se aquilo que o outro está vivendo também é de dificuldade, também é algo de dificuldade, ou alguma coisa que proporciona muita dor. Então aqueles que falam demais e ouvem de menos são aqueles que menos aprendem, são aqueles que menos fazem. Então, inicialmente, se nós somos esses que tagarelam o tempo todo, e falamos de nós, falamos da nossa vida, falamos dos nossos problemas, nos queixamos de tudo, ou que as nossas coisas são melhores, então se nós conseguimos identificar isso em nós, é hora de começar a transformar. Se aquilo que eu falo, e aliás é uma coisa que os espíritos falam com muita frequência, ficarmos muito atentos com o conteúdo que nós produzimos e com as palavras que nós emitimos. Se nós falarmos menos e ouvirmos mais, nós aprenderemos muito daquilo que a vida tem nos oferecer. Se nós falamos demais e ouvimos menos, nós sempre vamos viver em torno daquilo que nós pensamos, e não em torno daquilo que os outros também pensam. Então, se conseguimos transformar isso em nós, comecemos a observar aqueles que estão à nossa volta que se comportam dessa mesma forma. Olá, Nando. Que falam o tempo todo, se queixam o tempo todo, se elogiam o tempo todo. Esses precisam de preces. Esses precisam de bons pensamentos. Devemos também emitir as nossas preces para aqueles que desistem de continuar aprendendo na luta humana. Nós já começamos a ver, então, aqueles que se encontram numa condição mais adoecida, que não conseguem lidar com suas próprias dores, não conseguem lidar com as suas próprias frustrações, não veem razão, muitas vezes, para continuar vivendo, para continuar lutando, e encontramos muitos à nossa volta, que depois de um certo tempo, e pensamos principalmente naqueles que se encontram naquele momento de voltarem ao mundo espiritual. Quando a gente olha e fala assim, aquela pessoa morreu, usando uma expressão popular, e não conseguiu fazer nada da sua vida. Simplesmente desistiu de melhorar, de alcançar alguma coisa. Esses são aqueles que começaram a perder aquela energia vital. E, lamentavelmente, nós encontramos muitas pessoas assim. Começam simplesmente esperando, passam então a esperar o tempo passar. Porque não podem esperar nada mais da vida. Não acham que têm qualquer necessidade de fazer alguma coisa pelos outros, de fazer alguma coisa por si mesmo, de modificarem suas vidas. Começam então a desistir. E como nós temos essa compreensão da importância de nós estarmos aqui encarnados, de todo o planejamento que foi feito em torno das nossas necessidades, tudo aquilo que foi planejado para chegarmos aqui no mundo e seguirmos o nosso caminho, para nos proporcionar muitas vezes uma lição difícil para o nosso despertamento, para o nosso crescimento, mas nós estamos aqui, diante da luta humana, vivendo essa boa luta. Se nós estamos pensando nessa desistência, é hora de começarmos a renovar os nossos pensamentos. Porque nós temos a compreensão das nossas responsabilidades aqui no nosso mundo. Mas encontramos à nossa volta aqueles que não pensam dessa forma
e que simplesmente se deixam levar. Esses precisam das nossas preces. Precisamos direcionar as nossas preces para aqueles que exibem o realejo da culpa para todas as faltas, da desculpa para todas as faltas. Ou seja, é aqueles que se desculpam muito e trabalham um pouco para se transformarem. Aqueles que erram com frequência, e podemos ver, por exemplo, com facilidade, nas nossas relações íntimas, em que há aquele que é o mais egoísta, aquele que é o mais agressivo, aquele que é o mais indiferente, e para justificar todas essas suas faltas, utilizam então o realejo da desculpa, ou seja, aquela canção de desculpa que fica se repetindo o tempo todo. Se desculpa, mas não se transforma. Porque a desculpa significa exatamente isso. É você pedir para o outro não te culpar por aquilo, porque você fez sem a intenção. Só que ao mesmo tempo não se vê também, junto com essa desculpa repetitiva, o esforço para se transformar. Por estarem ali cegos, e vemos isso o tempo todo no nosso dia a dia, por estarem cegos diante dessa realidade, precisam também de nossas preces. A norma colocou, não devemos julgar as pessoas, Cristo já advertiu. Essa questão do julgamento, Norma, sabe que a gente pode tirar uma lição muito profunda disso tudo. Existe o julgamento condenatório, e existe aquele julgamento analítico que nós fazemos, de julgar, de analisar, de aprender. Isso, de certa forma, pode chegar para nós de uma forma positiva também. Porque nós podemos aprender a ter esse senso crítico, mas não o senso crítico negativo, de criticar simplesmente por apontar as falhas, mas um senso crítico de tentar analisar as causas, as consequências, o que aquilo pode tirar de proveito para nós. Como diz aquela passagem que eu gosto muito de citar aqui entre nós, que o ingênuo só aprende com o próprio erro. O arrogante não aprende nem mesmo com o próprio erro. E o sábio aprende com os erros dos outros. Então nós podemos ali escolher em qual condição nós nos encontramos. Do ingênuo, que é esse que erra o tempo todo e não aprende. O arrogante, ou melhor, o ingênuo, que só aprende depois que passar pela experiência. O arrogante, que mesmo sofrendo não aprende, que muitas vezes se desculpa o tempo todo, ou algumas vezes sequer se desculpa por aquilo que fez. E os sábios, que são aqueles que observam, exatamente porque falam menos, ouvem mais, observam mais e aprendem mais. Aprendem sem passar pelo sofrimento. Aqueles que precisam de prece, que sustentam a vocação de orquídeas no Salão do Mundo. Sustentar a vocação de orquídea no Salão do Mundo é exatamente se achar a flor mais especial no Salão do Mundo. É aquele que é merecedor de toda a atenção, é aquele que se acha merecedor de ser tratado de uma forma especial. Nós já analisamos numa outra oportunidade aquelas condições que seriam para nós um caminho para a verdadeira queda. Se nós tivéssemos a oportunidade de escolher como seria a nossa encarnação, nós escolheríamos, de um modo geral, analisando assim superficialmente, 5 elementos importantes, que seriam para nós de extremo prazer, ou seja, nos colocaria na condição de orquídeas no Salão do Mundo. São eles, eu escolheria na minha encarnação a beleza, ser uma pessoa bonita, vistosa, atraente. A inteligência, porque eu sei, porque ninguém sabe, porque eu sou inteligente, o outro é ignorante. A riqueza, que nos encheria de adereços e confortos diante daqueles que têm menos ou muitas vezes não têm nada. A fama, aquele que tem o reconhecimento, aquele que tem bons relacionamentos, que é visto de uma forma diferenciada.
Então temos ali a riqueza, a beleza, a fama, a riqueza e aqueles que têm o poder, porque podem controlar, têm autoridade, têm uma boa posição. Então, se nós quiséssemos cair nesses abismos do mundo, bastava nós colocarmos apenas um desses itens já seria o suficiente para a nossa queda. Se viessem os 5, então, já estaríamos ali condenados antes do primeiro passo. E nós encontramos aqueles que não têm tudo isso, mas se acreditam, sustentam essa vocação de orquídeas. Esses também precisam de preces. Para finalizarmos, há aqueles que se julgam centros compulsórios das atenções gerais, que praticamente se conecta ali com a ideia das orquídeas. Centros compulsórios, ou seja, todos têm a obrigação de dar uma atenção especial. Se ninguém me dá atenção, eu já entro então no campo da ingratidão. E já que ninguém me dá atenção, eu não tenho obrigação de dar atenção para ninguém. Se ninguém me faz nada, eu também não espero fazer nada por ninguém. Esses também precisam de prece. Há aqueles que precisam de preces porque fazem o culto sistemático à enfermidade e ao obstáculo. Seria aquela síndrome do Wall-E, ó vida, ó azar, ó tristeza, ó doença, ó dor, ó dificuldades. E fazem então culto sistemático, ou seja, preferem sempre destacar aquilo que existe de mais negativo em suas vidas. Doenças todos temos. Obstáculos a serem superados todos temos. Obstáculos no campo afetivo, no campo material, no campo físico, no campo moral, no campo social. Todos nós temos, mas a dificuldade que nós encontramos é aquele que vive em função de sempre ressaltar que é aquele mais infeliz porque nada dá certo, porque tudo está errado e só ele sofre. Esse também precisa de prece. E finalmente, são doentes graves que necessitam do amparo silencioso. Esse amparo silencioso, então, vem exatamente da nossa prece. De pensarmos nas nossas preces, não apenas aqueles por quem nós direcionamos os nossos melhores sentimentos. Para aqueles que nós direcionamos amor, compaixão, afeto, carinho, admiração, respeito. Mas a verdadeira caridade, ela se manifesta exatamente para aqueles que não conseguem nos sensibilizar em nenhuma dessas situações. São aqueles que se mostram difíceis no relacionamento, infelizes em suas vidas, aqueles que de fato não podem nos oferecer nada, porque não se veem capazes. Mas nós podemos fazer isso. Então, para finalizarmos, mais uma vez, André Luiz lembra que a verdadeira caridade ela não é feita para aqueles que nós gostamos, mas sim para aqueles que nós não temos simpatia, ainda. Porque nós também temos as nossas dificuldades. Mas as dificuldades que nós temos, a partir do momento em que elas são identificadas, nós encontramos então o alvo, o real propósito da nossa vida, que é exatamente transformar esses valores inferiores que ainda resistem dentro de nós. Essa é a parte mais difícil. Todos nós somos de alguma forma espíritos adoecidos pelos traumas, pelas frustrações, pelas dores, pelas culpas que nós ainda trazemos. Mas ao mesmo tempo que nós somos espíritos adoecidos, somos também espíritos capazes de trabalhar isso dentro de nós e ajudar aqueles que ainda não conseguem ter essa mesma visão. Então fizemos aqui a leitura do texto número 7, Solicitação Fraterna, que vai aqui nos ajudar a fazer essa autoavaliação, que é o primeiro passo, o mais importante, e depois fazer uma avaliação do mundo à nossa volta. E sempre percebemos que, por pior que seja, por mais limitado que eu seja na minha condição, o meu pensamento é livre
e é uma potência infinita. E através dele eu posso, então, auxiliar aqueles que se encontram à minha volta. Eu posso, de fato, transformar o mundo, inicialmente transformando o meu mundo interior, depois emitindo para o mundo à minha volta as melhores irradiações. O pensamento, as energias, os fluidos, são ainda elementos muito sutis para a nossa compreensão. O fato de vermos o mundo de uma forma muito material nos limita nesse entendimento. Mas o fato de nós não conseguirmos entender não nos impede de praticar. Então pratiquemos o tempo todo. Ao vermos nos meios de comunicação, no mundo à nossa volta, aqueles modelos que inicialmente nós consideramos os mais desprezíveis, são exatamente